E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de Física. Estamos iniciando um novo assunto aqui na nossa série de videoaulas. Nós vamos iniciar agora o assunto de calorimetria. Vamos estudar o comportamento do calor e a sua interação, a sua relação com os mais diversos materiais da natureza. A física estuda o comportamento dos materiais da natureza e o calor é uma grande ferramenta aí para a indústria no geral, certo? Calorimetria, calor sensível, assunto da nossa videoaula de hoje. Escola MBM, foco na aprendizagem. Dê um like nessa videoaula, compartilha com um coleguinha e vamos aí iniciar o nosso assunto de calorimetria, certo? Bem, nós vamos iniciar nossa videoaula começando aqui com o assunto de energia térmica. Se nós vamos falar sobre calor, o assunto de energia térmica é muito importante, porque ele introduz o nosso estudo aqui de calorimetria. A energia térmica de um corpo é a somatória das energias da agitação das partículas com qual é formada esse corpo. Nós já vimos aí nas aulas passadas, você pode procurar na playlist de videoaulas do meu canal, você vai ver uma videoaula sobre temperatura e calor. Lá você tem uma noção mais clara do que seria o calor e também sobre a energia térmica. Mas, no entanto, a energia térmica é a somatória das energias da agitação das partículas com a qual a matéria é formada. Nós sabemos que os corpos, as substâncias, elas são formadas por partículas e que essas partículas elas estão em agitação, dependendo aí da temperatura com que é feito esse corpo. E também do número de partículas nós temos aí a energia térmica. Essa energia térmica, gente, é formada pela agitação dessas partículas. Essa agitação das partículas gera uma energia chamada de energia cinética. E essa energia cinética é responsável, então, por manter essa energia térmica. E isso vai depender da temperatura do corpo. Quanto maior a temperatura do corpo, maior a agitação dessas partículas e maior será a sua energia térmica, certo? Então, a energia potencial e a energia cinética ela está ali contida nessas partículas que se movimentam constantemente, gerando aí a energia térmica. Isso está diretamente ligado à temperatura com que o corpo se encontra, certo? Então, você vê aqui dois exemplos, né? Esse corpo de cor azul está com a temperatura mais fria, né? E esse está com a temperatura mais quente, né? O corpo que está com temperatura maior, melhor dizendo, corrigindo aqui, com temperatura menor e outro maior. Esse que está com temperatura maior tem mais energia térmica. E o que está em azul, com temperatura menor, tem menos energia térmica. Esse que está com temperatura maior tem mais movimentação, quer dizer, produção de energia cinética. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, gerando assim mais energia térmica. Então, nós vimos aí a comparação entre dois corpos, né? Um com temperatura menor e outro com temperatura maior, o que gera aí energia térmica para o corpo. Vamos adiante aí. Outro aspecto importante para nós estudarmos aqui calor sensível, que é um dos assuntos aqui na nossa videoaula, basicamente a noção do calor. O que é calor? Calor é energia térmica trocada entre dois corpos. É uma energia térmica em transferência, né? Mediante a diferença de temperatura entre dois corpos. Então, o calor ela é uma transferência de energia entre dois corpos que trocam energia térmica, trocam calor através do contato entre os dois corpos. Né? Então você aproxima dois corpos, o corpo de maior temperatura, o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de
menor temperatura até alcançar o equilíbrio térmico. Mas o calor simplesmente é o que? É essa energia trocada entre os dois corpos, certo? É a energia trocada em dois corpos. Se você aproximar um corpo que está com maior temperatura de um corpo que está com menor temperatura, vai acontecer o que? O calor, quer dizer, a troca da energia entre os dois corpos até alcançar o equilíbrio térmico, certo? Então, isso daí seria a definição de calor. E, finalmente, o tema da nossa videoaula, o que seria, então, o calor sensível. O calor sensível é o calor cedido, né? Quer dizer, a troca de energia térmica, transferência dessa energia térmica, calor cedido ou recebido, né? O corpo que vai ceder calor ou o corpo que vai receber o calor, é o calor que é cedido ou recebido por um corpo que provoca nele a variação da temperatura. Então, aquele corpo que recebe calor, ele vai ter aí sua temperatura aumentada. E o corpo que cede calor, ele vai ter aí sua temperatura diminuída. Então, essa variação de temperatura, esse calor que é cedido e trocado, que provoca essa variação de temperatura, é chamado de calor sensível, certo? Então, simples aí a definição. O calor sensível é aquele necessário para que haja uma variação de temperatura em uma dada matéria, em um dado corpo, certo? Então, aquele calor que provoca essa variação de temperatura é chamado de calor sensível, certo? Muito bem. Professor, uma pergunta. Existe alguma troca de calor que não provoca variação de temperatura? Sim, existe. Esse aí é o tema de uma outra videoaula. Nós chamaríamos de calor latente, que é o calor que provoca transferência de energia térmica, mas não há variação de temperatura. Então, isso aí é um tema para outra aula. Então, é importante que você saiba o contrário, que existe o contraste, né? Existe o calor que provoca variação de temperatura e existe o calor que transferência de calor que não provoca essa variação de temperatura. É um tema para uma próxima aula. Então, fiquemos então somente com a definição de calor sensível. Certo? Vamos aqui adiante. Bem, se o calor sensível é uma troca de calor, nós podemos calcular a quantidade desse calor. Então, nós podemos calcular a quantidade desse calor que é cedido ou recebido por um corpo através de uma fórmula muito simples, muito fácil de memorizar, é muito simples de absorver, de compreender, de aprender sobre essa fórmula. Né? É chamado de Q-macete. Q-macete. Nós chamamos dessa fórmula carinhosamente de Q-macete, porque ela é formada por essas letras Q, M, C e essas duas letras gregas aqui, que a gente vai explicar para você o que significa. Então, a fórmula de Q é igual a M vezes o C vezes o delta θ. Essa letrazinha, esse triângulo aqui a gente chama de delta, certo? É uma letra grega, aproximadamente equivalente à letra D do nosso alfabeto, mas essa letra a gente chama de delta grega, ela representa variação, né? No caso aqui, variação de temperatura, certo? E essa outra letra aqui, que esse cortezinho no meio, a gente chama ele de θ. É a letra grega, é mais ou menos equivalente ao nosso T do nosso alfabeto. Então é o T de temperatura, né? Então a gente vai usar essa letra para diferenciar, porque nos cálculos de física, geralmente o T pode representar ou vem representando o tempo. Então, para representar temperatura, nós vamos usar a letra grega θ, certo? Exatamente para que não haja confusão aí entre o T, que representa a letra T, que representa tempo, em alguns casos, cálculos na física, e a letra θ, que representa temperatura, no caso, quando nós estamos estudando aqui calorimetria, certo? Então vamos aqui adiante, continuando aqui na nossa fórmula, que é macete, nós temos o Q, que representa a quantidade de caloria, né? Então, quantidade de calor, ela pode ser medida através de calorias,
ou joule. Nós já falamos sobre isso na videoaula anterior, em que nós explicamos como se mede calor. A quantidade de calor é medida em caloria ou em joule. Certo? Caloria é representada pela essa sigla CAL, certo? E o joule representado pela letra J maiúscula, certo? Então nós temos aí caloria ou joule. Então são duas unidades de medida de quantidade de calor, certo? Caloria ou joule. A letra M significa a massa do corpo envolvido no experimento, né? Pode ser água, ferro, uma barra de aço, um alumínio. Aquilo que a gente vai fazer o experimento nos nossos exercícios de física, a gente tem a massa desse corpo. Certo? Essa massa é dada em grama ou quilograma, certo? São as unidades utilizadas aí para medir massa, certo? Esse C é um C pequeno, um C minúsculo, né? Que a gente chama de calor específico. Então, uma novidade aí nos nossos estudos, o calor específico é um índice que mede a quantidade de calor necessário para aquecer 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. A gente vai já explicar para vocês com mais detalhes, mas a unidade de calor específica é caloria por grama vezes graus Celsius, tá bom? A unidade de calor específico é caloria por grama vezes graus Celsius. Essa é a unidade de calor específico, que é uma, um índice de calor aí necessário para elevar 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Então seria calor específico. Nós vamos já explicar melhor mais à frente para você. Você tem a letra θ, né, representando, explicando a letra delta, e você tem também a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial, certo? Então, Δθ significa variação de temperatura, e essa temperatura nós vamos adotar como sempre sendo em graus Celsius. Poderá acontecer, com certeza, questões aí envolvendo temperaturas na unidade na escala de Kelvin ou na escala de Fahrenheit, mas nós vamos adotar aqui no nosso exercício a escala de Celsius, certo? Lembrando que existe uma relação entre caloria e joule, certo? Uma caloria é aproximadamente, né, símbolozinho aqui de aproximadamente 4,2 joule. Essa é a relação, né, quantitativa entre caloria e joule, as unidades de caloria e joule. Uma caloria equivale a 4,2 joule. Essa relação aqui é importante, né, porque muitas vezes as questões do Enem, do vestibular, as unidades podem vir tanto em joule como em caloria, e você vai ter que usar essa relação para transformar. Como é que você vai fazer? Nós vamos usar uma regra de 3 simples para poder fazer a conversão de caloria para joule, certo? Ou de joule para caloria. Nós vamos ver também isso aqui daqui a pouco. Muito bem, nós vamos explicar aqui o que seria esse calor específico, que é esse Czinho aqui da fórmula do Q mais C, certo? Por exemplo, a água, o calor específico da água, como assim o calor específico da água? O índice de calor específico da água é 1, certo? Aqui tem 1,00, a gente considera aqui 1. O calor específico da água, gente, é 1. Isso significa que para você elevar a temperatura de 1 grama de água, para você elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, é necessário 1 caloria só, certo? 1 caloria. Então, se você aplicar 1 caloria a 1 grama de água, ela vai elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Ela vai subir a temperatura em 1 grau Celsius. Simples assim. Mas observe aqui que nós temos várias substâncias: água, gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. Nós temos praticamente todas as substâncias, cada uma tem seu calor específico, né? Como a palavra própria diz, né? Tem seu índice de calor específico de cada um aqui, tem o seu próprio, certo? No caso do gelo, é 0,5. Observe que o calor específico do gelo é menor do que o da água. Para falar a verdade, nessa tabela, dessa relação aqui, a água é a substância que tem maior índice de calor específico, né? Os outros são menores. Então, é necessário mais caloria para aquecer 1 grama de água do que para aquecer 1 grama de gelo, por exemplo, que é necessário meia caloria. Então,
no caso do gelo aqui, é necessário 0,5 ou meia caloria para aquecer 1 grau Celsius 1 grama de gelo. Certo? Se você tem 1 grama de gelo que eleva a temperatura, subir a temperatura 1 grau, você vai precisar de 0,5 calorias. Isso é muito interessante. O alumínio 0,21, a areia 0,2, o vidro 0,16, o aço 0,1 e o ouro 0,03. Certo? Vamos aqui adiante aqui na nossa videoaula e iniciar aqui um exemplo de como se aplicaria como se encontra no experimento a quantidade de calor necessária para a variação de temperatura de uma substância, certo? No caso aqui, qual a quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de aço com massa de 400 gramas na temperatura de 50 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então você tem uma barra de aço de 400 gramas e ela está na temperatura de 50 graus Celsius. Você quer levar a temperatura dessa barra para 100 graus Celsius. Quanto de calorias vão ser necessárias para se fazer isso? Lembrando que o calor específico do aço, C.aço, né? Esse Czinho aqui é de calor específico, certo? É esse mesmo Czinho aqui da fórmula, tá bom? Esse C aqui que é dado é o mesmo Czinho aqui da fórmula. Todas as questões, né, que envolvem essa cálculo de quantidade de calor, eles vão fornecer o valor do calor específico. Claro que tem algumas questões que vão pedir que você calcule o valor específico, mas na maioria das questões esse calor específico ele é dado na própria questão para que você possa efetuar os cálculos. Certo? Então o calor específico do aço é 0,1 calorias por grau Celsius. Certo? 0,1 calorias por grau Celsius. Então você tem a fórmula que é macete, certo? E aí você coloca a massa, né? Está em gramas já, né? Não precisa. Se tivesse em quilogramas seria necessário a gente transformar em grama, mas não está. Ela está em grama, não precisa transformar, já está em gramas, certo? Então a massa está em gramas, ok? Vezes o Czinho que foi dado do aço, que é 0,1, vezes a variação da temperatura. Eu coloco aqui entre parênteses, por quê? Porque eu vou fazer uma subtração dentro desse parênteses. Eu vou calcular a variação de temperatura de 50 para 100. Como é que a gente calcula a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Ora, qual é a temperatura inicial dessa barra de aço? Ela estava a 50 e foi para 100. Então a temperatura final é 100 e a temperatura inicial é 50. Variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Então fica 100 menos 50. Okay? Fica 100 menos 50. 100 menos 50 a gente sabe que dá 50. Então você tem aqui 400, quantidade de calor igual a 400 vezes 0,1. Gente, 0,1 é um numeral decimal. Se você for transformar em fração, então 1 sobre 10, certo? Na minha lista de videoaulas de matemática, você vai ter lá uma videoaula chamada numeral decimal, números decimais, parte 1. Lá você vai aprender como é que faz essa transformação de número decimal em fração decimal. Né? O assunto não é esse, a gente não pode correr na aula sobre isso e levar um bom tempo, não daria para a gente falar sobre isso aqui. Mas você pode, qualquer número decimal, você pode aí expressar ele na forma de fração, certo? Então fica 400 vezes 1 sobre 10 vezes 50. Depois que sair 50, 100 menos 50 dá 50. Esse 1 sobre 10 vem aqui do número decimal, que eu transformei em fração, e os 400 aqui. Beleza? Então vamos aqui adiante. Primeiro vamos fazer o seguinte. Ó. Por que eu transformei aqui o numeral decimal em fração? Porque se eu transformar aqui em fração, fica 400 dividido por 10. Esse 10 está dividindo dividindo aqui esses números aqui, ele está no denominador. Então, eu posso pegar aqui esse 10, certo? E dividir com esse 400. 400 dividido por 10, gente, dá 40. Então, pegar aqui 400 dividido por 10, é só cortar um zero aqui do 400, certo? Dá 40. Certo? 400 dividido por 10 dá 40. 40 vezes 1, 40 vezes 1 dá 40. Ó, esse 40 aqui
dividido, certo? Por esse 10. 400 dividido por 10 dá 40. 40 vezes 1, 40. Por quê? Porque eu estou dividindo aqui. Porque o 10 está no denominador, está dividindo, certo? Eu podia também pegar 400 vezes 1 dividido por 10 dá 40, é a mesma coisa, certo? Então 40 dividido por 400 dividido por 10 dá 40, 40 vezes 1 é 40, certo? Então, continuando aqui, 40 vezes 1 dá 40, já multipliquei, deu aqui 40 vezes o 50 da variação de temperatura. 40 vezes 50 dá 2000. Então a quantidade de calor necessário é de 2000 calorias, certo? 2000 calorias. Professor, e dá para transformar essas calorias em quilocalorias? Né? O que é quilocaloria? 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Se eu tenho 2000 calorias, isso equivale a quê? A 2 quilocalorias. Professor, não estou entendendo. Acontece o seguinte, que às vezes nas respostas das questões lá do Enem, do vestibular, a resposta pode vir em quilocaloria. Esse K aqui, que está junto com caloria, representa 1000, certo? Esse K equivale a 1000, certo? 1K representa 1000. 1K equivale a 1000, certo? Então, 1K calorias, 1 quilocalorias, equivale a 1000 calorias. Se eu tenho 2000 calorias, significa que, certo? Isso significa que eu tenho 2K ou 2 quilocalorias. A gente lê quilo, certo, gente? 2 quilocalorias. Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Se eu tenho 2000 calorias, eu posso dizer que eu tenho 2 quilocalorias. Então, fiquem atentos a essa situação, porque muitas questões do Enem vestibular, eles vêm transformadas em quilocalorias, certo? Você encontra lá nos cálculos 2000 calorias, mas na resposta lá vem 2 quilocalorias, porque esse K equivale a esse 1000 aí, certo? De 2000, certo? Então, 2000 calorias. Ou então, 2 quilocalorias, certo? Gente, é isso. Vamos ver aqui, continuar aqui. Agora, vamos observar a seguinte situação. Se eu quisesse transformar esses 2 quilocalorias ou essas 2000 calorias em joule, lembra que calorias podem ser expressas tanto em a quantidade de calor pode ser expressa tanto em caloria como em joule, então eu posso transformar aqui esses 2000 calorias em joule. Como é que eu faço isso? Qual é a resposta em joule? Para a gente responder isso, a gente tem que lembrar dessa relação aqui. Ó. 1 caloria equivale a 4,2 joule, certo? Como é que faz isso? Você faz uma regra de 3. Eu vou explicar como é essa regra de 3. Uma caloria equivale a 4,2 joule, certo? 2000 calorias equivale a quantos? X, né? Quantos joule, certo? Eu coloco joule, que é abaixo de joule, caloria, que é abaixo de caloria. X está aqui porque eu quero saber 2000 calorias equivale a quantos joules, por isso eu coloco um X aqui embaixo. Então, repetindo, uma caloria equivale, aqui está assim, equivale a 4,2 joules. 2000 calorias equivale a X, que eu quero saber, esse valor que eu quero saber. Eu quero saber 2000 calorias equivale a quantos joules, por isso que o X está aqui. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada, certo? Uma multiplicação cruzada. X, certo? Um minuto aqui para eu voltar aqui a 7. X vezes 1 dá X. Então, aqui, ó, X vezes 1 dá X. E esse cal, não, esse cal eu não vou colocar, porque eu vou só multiplicar os números aqui. No caso, o X, porque eu quero saber o valor dele. X vezes 1 dá X. E 2000 vezes 4,2, certo? X vezes 1 dá X igual a 2000 vezes 4,2, certo? X vezes 1 dá X é igual a 2000 vezes 4,2. É a regra de 3, certo? 2000 vezes 4,2 dá 8.400 joules, certo? Então, se essa questão viesse no Enem ou no vestibular, a resposta poderia vir assim, certo? Em joules, certo? Em vez de vir em calorias, certo? Então, fique atento aí a essa relação aqui, ó. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Anotem no seu caderno. O que, é que você vai anotar aí no caderno de vocês? Primeiro você vai anotar a fórmula do Q macete. Anote aí no seu caderno, certo? Fórmula do Q macete.
certo? E também essa relaçãozinha de 1 caloria equivale a 4,2 joules. Anotem aqui o que você achar mais importante, tá bom? Mas qualquer coisa você pode rever aqui a nossa videoaula, beleza? Então vamos aqui adiante, é isso aí, fé em Deus, galera. Vamos dar uma olhada de como é que nós vamos fazer o exercício para responder questões, algumas questõezinhas aí, que vai estar na descrição dessa videoaula, certo? Na descrição dessa videoaula você tem esse exercício aqui para você praticar aquilo que você já aprendeu nessa videoaula, certo? Então a primeira questão, o que diz aí? Toda substância apresenta propriedade física que determina qual é a quantidade necessária por uma unidade de massa desse corpo para que a temperatura varie de 1 grau Celsius. Então, eu falei, quando eu quero elevar a temperatura de 1 grau Celsius, 1 grama de qualquer substância, eu estou falando de quê? Nós estudamos aí uma tabelinha e tudo explicando o que é, certo? Você anota aí, marca aquela questão que você acha que é. Observe qual é a unidade, né, e qual é o nome dessa propriedade, né, dessa propriedade específica aí de cada matéria, certo? A outra questão, qual é a quantidade de calor necessária? Qual quantidade de calor é necessária para elevar de 25 graus Celsius para 85 a temperatura de uma barra de alumínio de 300 gramas de massa? Calor específico de alumínio, 0,21 calorias por grama Grau Celsius. Então, você vai só mesmo aplicar a fórmula aí do clima seco, certo? Diretamente, aí você encontra aí o valor. Você vai aplicar aí a fórmulazinha aqui, ó. Fórmulazinha aqui. Que macete, tá? Você explica essa forma aí, você vai conseguir fazer o exercício com tranquilidade. A outra questão aqui, você vem também a mesma coisa, né? Ó. Vamos levar a temperatura de uma quantidade de água, 500 gramas de água, está aqui o valor específico da água, muito fácil. Observe que os valores vêm em quilocalorias, certo? Lembra aí, veja, volte a videoaula depois, veja, reveja, mas o valor vem em quilocalorias, não está tão difícil. Lembrando que esse K ele equivale a 1000, certo? Então aqui é 10.000 calorias, aqui é 15.000 calorias, 30.000 calorias, 20.000 calorias. Esse K aqui representa 1000, certo? E a gente chama de quilocalorias, certo? Vamos aqui mais abaixo, em relação. Essa outra questão, você vai pegar o valor que você vai encontrar aqui, né, a resposta anterior, e vai transformar em joules. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar aquela formulazinha, né, que eu expliquei para vocês. Aquela relaçãozinha, está aqui a relação, né? Aqui, está aqui, você vai usar essa relação aqui para encontrar, aplica a regra de três que eu expliquei já como é que faz, e você encontra aí o que você está procurando, certo? Então, galera, é isso aí. Vamos voltar aqui, vamos fazer, galera, é isso aí. Fé em Deus, vamos para cima, muita saúde, muita paz a todos. Assista a videoaula, faça o exercício, vamos para cima. Valeu, galera.